Durante o Império Romano, ocorreram diversos fatos, palavras trocadas, textos escritos, como ninguém sofre uma injúria, um dano ou uma injustiça, a menos que aceite a ofensa na sua mente. Escrito por Lucius Anaeus Sêneca, mais comumente conhecido como Sêneca. E esse texto pode ser muito útil para você, mas como um cara nascido há mais de 2000 anos atrás pode te ajudar? Primeiramente, boa noite, para quem não me conhece, eu sou Matheus. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um tópico que parece simples, mas não é, que é aceitar as coisas como elas são. De primeira, é fácil supor que você segue ou acompanha essa maneira de viver. Mas será mesmo? Primeiro de tudo, nós precisamos definir o que é aceitar as coisas como elas são. Isso não diz respeito a aceitar algo ruim ou negativo diante de você, algo que afete a sua saúde física ou mental. Isso não significa estagnar e olhar a vida passar. Essas coisas que supõem-se que devemos aceitar diz respeito a todas as coisas que não estão ao nosso alcance para mudar. E quantas vezes você não se pega tentando mudar algo que você não consegue mudar? Ou quanto do seu humor não é afetado pelas mesmas coisas? Você está indo para o trabalho, acontece um acidente e há congestionamento. E aí você se irrita, porque o trânsito está lento. Racionalmente e honestamente, o que você pode fazer para impedir que o trânsito fique lento? E ter essa resposta, se irritar ou algo do gênero, vai impactar no que no trânsito. A partir disso, faz sentido para você reagir desse jeito? Só que acontece mais do que o comum, não é? E por que a gente repete isso? E por que você repete isso? Não só nesse contexto e situação, mas como em diversos outros. A ideia aqui não é que você deva gostar de ficar preso no trânsito, que você deva achar o máximo chegar atrasado no seu compromisso, por exemplo. A ideia é que, independentemente do que você fizer, o trânsito vai continuar exatamente o mesmo. Então, por que se irritar, xingar, reclamar, ficar impaciente, ficar estressado? É óbvio que muitas dessas são emoções, e emoções, às vezes, não são controláveis. Mas mudando essa sua forma de enxergar as coisas, será que não vai minimamente diminuir essas respostas disfuncionais que você tem diante dessas situações? Pois, como dizem diversas citações estoicas, mas principalmente Epiteto, não são as coisas que perturbam as pessoas, mas os pareceres a respeito das coisas. Isso é, inclusive, uma das ideias que fundamentam a terapia cognitivo-comportamental dentro da psicologia, que é essa ideia de que os nossos pensamentos vão influenciar nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, e vice-versa também. E vocês querem um exemplo meu? Há basicamente um mês, dia 22 de dezembro de 2025, era uma segunda-feira e eu já estava de férias. Eu estava no computador jogando com os meus amigos, de manhã ali. Eu escuto a campainha tocar, eu saio, vejo quem é, e é a minha vizinha. E ela diz que encostou no meu carro. Eu saio e vejo como está, e ficou basicamente um amassado bem grande na porta do passageiro. Porque eu imagino que ela deu ré, saindo da garagem e bateu na porta. Ela pediu desculpas, falou para levar numa oficina, e eu falei, tranquilo, fique em paz, eu vou levar e aí eu te aviso. Voltei para dentro, sentei no PC para voltar a jogar, e eu falei para os meus amigos, olha, a minha vizinha acabou de bater no meu carro. E teve um amigo que falou, e você tá nessa calma toda? E eu realmente estava. Porque, cara, pensa comigo, o carro já estava amassado, já tinha acontecido o acidente. Como que eu deveria reagir? Ficar bravo? Brigar com ela? Ficar inconformado? Independentemente de como eu reagisse, o que isso ia mudar no estado do carro? Quando eu falo sobre aceitar as coisas como elas são, eu estou falando disso. Porque eu não gostei do carro ficar amassado. Porque por mais que vai ser tudo custeado, isso vai exigir levar o carro para a oficina, fazer vistoria, ficar um tempo sem carro e por aí vai. E é óbvio que eu preferiria que isso não tivesse acontecido, mas aconteceu. Acidentes acontecem, imprevistos acontecem. O principal é o que eu faço a partir disso, como eu reajo a partir disso. E o mesmo acontece em situações de convívio que envolvam a ofensa mesmo.
Cara, quantos de nós aqui já não fomos vítimas de injustiça em ambientes como faculdade, trabalho? Quantas vezes alguém já não falou algo negativo sobre a gente ou sobre alguma coisa que a gente fez que não foi a nossa intenção fazer? Isso acontece, isso vai acontecer. Imagina, você está no trabalho e o seu computador começa a atualizar ou dar algum pau e você não consegue usar. E aí você sai para tomar um café, para tomar um ar, e alguém, que nitidamente não é seu chefe, diz: "Olha lá, fulano matando trabalho. Fulano é preguiçoso, a gente aqui trabalhando e ele lá, bebendo café, dando volta." Aqui você sofreu um ataque, não é verdade? Mas, nessas situações, faça as seguintes perguntas: o que essa pessoa está falando é verdade? Não, eu só estou aqui porque eu não consigo usar o computador por um erro do computador. Então, por que que você vai se incomodar se o que a pessoa está falando é uma mentira? O que essa pessoa está falando é verdade? Sim, eu só estou aqui matando trabalho e é isso. Então, por que você vai se incomodar se a pessoa só está apontando um fato? Dessa forma, quando Sêneca diz que ninguém sofre uma injustiça a menos que aceite essa ofensa em sua mente, ele está falando justamente disso, sobre não importar a opinião da outra pessoa, porque de fato é só uma opinião. O que importa é a forma como eu lido com essa opinião. Cara, no mundo existem pessoas inconvenientes e desnecessárias. E em algum momento da sua vida você vai se encontrar com elas. Seja na escola, seja na faculdade, seja no técnico, seja na igreja, seja no trabalho, não importa. Você vai se encontrar com essas pessoas e essas pessoas vão falar coisas sobre você. Mas sempre tenha em mente essa reflexão e esse questionamento. O que essa pessoa está falando é verdade? É. Então, beleza. O que essa pessoa está falando é verdade? Não. Então, o que isso muda na minha vida? Nesse vídeo de hoje, eu quis refletir e provocar realmente você para que você se atente ao quanto de poder que você está dando às outras pessoas ou às coisas na sua vida. Imprevistos acontecem. A gente não controla tudo que vai acontecer na nossa vida, nem tudo que as outras pessoas vão pensar ou vão falar. Mas a gente pode, com certeza, mediar como a gente vai reagir a partir disso. E você age assim? Caso não, eu te desafio a mudar a partir de agora. Me deixa aqui nos comentários se já aconteceu uma situação onde, para você, aconteceu uma injustiça com você. Ou se ao longo do vídeo você se lembrou de alguma coisa que já aconteceu com você. Lembre, o que afeta os homens não são as coisas, mas os pareceres a respeito das coisas.